A leitura de ontem do Evangelho, ela nos fala exatamente da tentação de Cristo, né? A tentação que Jesus sofreu, né, pelo demônio. E interessante que essa tentação, ela traz para nós, o demônio tenta Jesus e Jesus vai sempre estar respondendo ao demônio utilizando uma passagem bíblica, né? Uma passagem do Antigo Testamento lá que vai estar respondendo exatamente a ele. A grande pergunta que a gente queria fazer para o senhor hoje é como viver bem essa quaresma? Qual é a mensagem que a gente pode utilizar desse primeiro domingo da quaresma para viver exatamente as práticas até que a igreja nos convida do jejum, da oração, da esmola, e essa mensagem que traz esse primeiro evangelho, né, que fala da tentação de Jesus, né, pelo demônio. Como a gente pode trazer isso para a nossa vida, com quais práticas, de que maneira a gente pode aproveitar ao máximo esse período tão especial da igreja que é a quaresma? Uhum. O que nós lemos no Evangelho, né, é que Jesus, ele é cheio do Espírito Santo, ele voltou para o Jordão e foi exatamente guiado pelo Espírito lá para o deserto, para fazer seus exercícios quaresmais, em certa maneira, claro, porque passou lá que nós escutamos 40 dias. Né? Interessante, guiado pelo Espírito, né? Exatamente. Então, nós entendemos que não é por acaso que uma experiência no qual ele está acompanhado pelo Espírito Santo, como nós falamos em outros programas também, pelo Deus Pai, né? Mas aqui, essa ação do Espírito Santo exatamente é conduzir ele para essa experiência. Então, primeiro, o que nós podemos dizer? Nós temos que viver este tempo como um tempo espiritual, onde o nosso guia tem que ser o Espírito Santo. Então, é um tempo, um período no qual nós precisamos buscar aquilo que abre nosso coração para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele quer nos conduzir. E o Espírito Santo, sabemos, ele fala para nós de várias maneiras. Aí você também lembrou exatamente que quando Jesus estava sendo tentado nas suas práticas daquele tempo dos 40 dias, ele buscava a segurança aonde? Na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Sim. Ou seja, se eu quero viver este tempo da quaresma, preciso me deixar guiar pelo Espírito Santo e buscar para que exatamente a palavra de Deus seja para mim uma orientação. E nesta palavra de Deus... É uma primeira dica, né? E é primordial, porque se não houver isso, não acontece a quaresma na nossa vida. Sim. Então, e você apontou aqui, jejum, esmola e oração. São práticas evangélicas, ou seja, o evangelho que está transmitindo para nós exatamente a necessidade de buscar aquilo que, em certa maneira, está ajudando no crescimento espiritual. Eu preciso compreender que dentro de mim ocorre uma batalha entre o bem e o mal. Também outro tipo de batalha entre aquilo que é espiritual e carnal. Sim. Não que espiritual é bom e carnal é ruim, não nesse sentido. Mas são como se fossem outros objetivos que buscam nosso espírito, dos objetivos que buscam o nosso corpo. O nosso corpo tem as necessidades? Sim. Nós temos que cumprir as necessidades do nosso corpo? Sim. Mas existem as paixões, né? Mas deixando o nosso corpo à vontade? Não. Aonde nosso espírito exatamente está guiando o nosso corpo? Ou seja, dentro de nós precisamos construir a hierarquia. Os valores espirituais estão na frente dos valores carnais. E isso exatamente aprendemos onde? Na Sagrada Escritura, quando nós exatamente lemos a criação do próprio Deus. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança não está no nosso corpo. Está na nossa construção, aquela espiritual. Na nossa alma, né? Exatamente. Onde se encontra, então exatamente essa parte, como se fosse, vem do próprio Deus, a imagem dele. O nosso corpo vem
da natureza na qual nós vivemos, sendo espirituais e carnais. Por isso, é muito importante que essas práticas quaresmais, de novo falo, jejum, esmola, oração, possam nos ajudar exatamente de ordenar o nosso corpo, principalmente jejum. Ele tira, falamos em outro programa, né, sobre a necessidade de jejuar, né, porque mandamento da igreja, mandamento que foca o sacrifício do Cristo, com o qual podemos nos unir como nosso sacrifício, como também humanamente nos ajuda a ter autocontrole. Na autocontrole, na construção da autocontrole. Né? Esmola, abrir mão daquilo que eu possuo para me sentir livre perante as coisas que eu tenho. Tantas vezes as pessoas tornam-se escravas daquilo que elas possuem. Isso é o grande problema. Por quê? Porque pessoas pensam às vezes, eu adquiri isso, eu adquiri aquilo, eu comprei, eu consegui, pensando, eu tenho estas coisas para mim. E eu não percebo que estas coisas me têm. Tantas vezes, eu poderia fazer isso, não, mas tem tal coisa, eu estou preocupado com isso. Coisas materiais. Claro que nós entendemos que nós precisamos de muitas coisas também para ter uma vida, dar vida para a nossa família, tudo mais, mas temos que olhar corretamente essas coisas. Elas, primeiro, são boas quando tratamos elas como uma necessidade e não fazemos o culto das coisas que nós possuímos, ou então que nós foquemos nas coisas que queremos possuir, adquirir um dia, conquistar como supostas fontes da nossa felicidade. Como se fosse o fim das nossas vidas, né? Finalidade última, né? Nós precisamos prestar muita atenção, porque basta ligar um dia um comercial e prestar atenção o que cada comercial está nos transmitindo. Porque tal coisa é boa. Olha só, compra aquele carro, sei lá. É o melhor para você. Melhor para você. Ou então compre que seja pasta de dente, até uma roupa. Ok? Supostamente isso está tranquilo. Alguém fala, não, compre isso, compre aquilo. Ok, mas como essas pessoas estão se comportando naquele comercial? Estão felizes. Estou assim, pulando de alegria, porque tem aquela coisa na mão. Então, tudo é uma grande ciência preparada para te dizer, através das imagens, das palavras, que você vai ser igualmente feliz quando você adquirir essa coisa. E é grande mentira. E basta perceber que a gente se deixa enganar e ainda parece feliz. Entra um dia, eu digo, para uma rede que vende sanduíches, né, hambúrgueres e tudo mais. Entra numa rede e faça uma experiência. Aponta, eu quero aquele sanduíche, este. A pessoa vai preparar, você vai pagar, a pessoa vai preparar, depois abre isso e dá uma olhadinha ao que eles te entregaram e compara com aquilo que está na foto. Não está do mesmo jeito. Obviamente. Isso me lembra do filme O Dia de Fúria. Exatamente. Então tem que exatamente pensar. Peraí. E eu fui enganado por comercial que foi colocado lá em cima para me dizer que vai ser aquilo e me entrega uma coisa que nem é 50% da beleza. E eu pego, vou lá, sento como feliz porque eu estou comendo. Mas na verdade eu não sei o que eu estou. Eu estou feliz porque eu estou comendo aquela coisa que me entregaram, ou eu estou mentindo para mim, me enganando, iludindo que eu estou comendo aquilo que me apresentaram lá no cartaz. E que eu vou ser tão feliz quanto está no comercial. Além da felicidade que me promete. Então, uma esmola é o cuidado pelo meu próximo, mas exatamente aproveitando os bens que eu possuo, das quais eu preciso me desprender. Eu preciso me sentir livre perante aquilo que eu estou possuindo. E a oração, obviamente, a oração é aquele momento no qual eu posso buscar o próprio Deus, me unir com Ele e a minha vida
com certeza só vai ganhar o verdadeiro sentido, a verdadeira felicidade quando eu me unir realmente intimamente com o próprio Deus. Então a quaresma é um tempo de nos treinar, o tempo de nos preparar exatamente para a vida, né? Para a vida, para a realidade, né, na qual nós vivemos, para que ela não nos leve longe de Deus e com isso no prejuízo, e ao contrário, para que a gente saiba lidar com ela, para, apesar dos perigos que ela nos traz, a gente logo aponta o que não é bom para aproveitar o que é bom para o nosso crescimento. A pergunta, então, Dom Tiago, é assim, existe uma receita? O senhor poderia dar um exemplo de coisas que nós poderíamos fazer exatamente no nosso dia a dia? O que a gente pode estar fazendo para estar cumprindo essas coisas, assim? Além dessas 3 que nós apontamos, né, jejum, esmola, oração, né, em certa maneira, os propósitos quaresmais são sempre coisas boas, porque podem reunir 2, 3 coisas dessas 3 práticas quaresmais, né? Um propósito que às vezes pessoas desafiam a si mesmas, né? Você pode dizer, ok, eu gosto de comer, sei lá o que, açaí. Gosto muito e como toda hora. O que eu vou fazer? Caroline. Então, durante quaresma, eu vou dizer, Senhor, todo dia que eu comeria um açaí, eu agora vou lembrar de Ti, para dizer, por causa de Ti, por causa do meu amor a Ti, e eu abro, então eu faço neste momento oração. Eu abro mão do meu açaí. Se deixa guiar pelo Espírito Santo, como Jesus, né? E eu tenho oração, fiz oração. Eu agora não vou comer e eu gosto muito e eu não vou comer. Vai me custar, vai ser bravo, como dizem popularmente, né? Mas eu não vou comer. É o que é. É jejum. Né? E mais ainda, todo o dinheirinho que meu papai Marcos me dá para que eu possa comer meu açaí, eu vou pedir que ele me dê. Continue. Nem vou falar que eu estou fazendo o propósito. Por quê? É porque aquele dinheirinho, não enganando, obviamente, o pai, sim, né? Sim. Mas se eu tenho direito a essa mesadinha, né? Eu vou pedir e eu vou juntar esse dinheirinho para lá no final da quaresma esse dinheiro oferecer para uma obra de caridade. Eu vou comprar alguma coisa que eu vou poder oferecer para alguém ou inverter de uma outra maneira esse dinheiro para que ele sirva como esmola. De forma não intencional, o senhor acabou dando uma sugestão para os cerimoniários e coroinhas de Nossa Senhora da Conceição de São Vítor. Por quê? Porque eles de vez em quando eles se reúnem para comer açaí. Sim. Mas às vezes depois da missa, quer dizer, o senhor sem saber, guiado pelo Espírito Santo, né? Não sei se foi tudo isso. Com devido respeito, né? Viu, Carolina? Mas dei este exemplo, quem tem ouvidos que ouça, né? Mas foi exatamente isso, né? Então, nós precisamos exatamente buscar essas coisas. Ainda uma coisa muito importante que eu queria destacar. Ouvindo a voz da igreja. Porque no final das contas nós não somos órfãos. Temos mãe chamada igreja. Uhum. A igreja é nossa mãe. Ela está nos guiando. Porque alguém pode dizer, não, mas eu não preciso a igreja. A palavra de Deus é suficiente para mim. Mas a palavra de Deus mal interpretada, ela é grande problema. Isso lembra até o próprio demônio no Evangelho que usou a palavra para tentar manipular. Aqui. Exatamente. Quando Jesus, ele fala na terceira tentação, ele fala assim, se joga daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guiarem com cuidado. Então, uma distorção da palavra de Deus na tentação que aplica a Jesus, o demônio aplica exatamente querendo seduzir o próprio Jesus, ele usa a palavra de Deus. Ele está sendo, e se ele concordar, ele está sendo guiado pelo espírito de confusão.
Enquanto o que diz no começo, guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é a alma da igreja. Sim. Então nós precisamos compreender exatamente. Seguir a igreja. Temos que entender que a igreja é a nossa mãe. Temos que ouvir ela com confiança e atenção, que ela vai nos dizer para também não cair nos exageros do jejum, da esmola nem oração. Sim. Para o bom equilíbrio. Aí nossos padres, confessores, nossos guias espirituais, né? Nossos diretores espirituais são grandes socorro para nós, também para nos orientar, já particularmente para a vivência desta quaresma. Então que bom Deus abençoe todos nós neste tempo, abençoado também pelo próprio Deus, tempo da quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.